Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Atendendo então ao pedido de um dos nossos seguidores aqui do nosso canal, a gente então vai falar então sobre um outro assunto completamente diferente de todos os outros que a gente já abordou aqui, que então seria sobre a curva ABC. Para quem trabalha aí com gestão de estoque, né, gestão comercial, é muito importante a relevância desse tipo de assunto, porque ainda pairam dúvidas com relação à classificação dos SKUs dentro do seu estoque, e é claro que ainda perpetua muitas dúvidas com relação a esse assunto. Então, para deixar claro para vocês, então, e também a pedido de um dos nossos inscritos do nosso canal, a gente vai estar trazendo esse assunto para você hoje. E é claro, se você tem diversos outros assuntos que você quer ver aqui no canal, então deixe nos comentários, tanto desse vídeo quanto dos próximos, que tipo de assunto você quer ver, para que então a gente possa estar trazendo para você na prática, beleza? Então, para você que está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística, e você está no canal Godoy Logística 4.0 aí, que ao longo desses 2 anos a gente tem buscado muitas coisas, muitas novidades, muitos assuntos para trazer para vocês aqui em conteúdo prático e básico, didático, e é claro, com o único intuito, elevar o patamar da logística através da educação. Beleza? Então, bora para o que interessa, porque o assunto hoje é totalmente diferente. Então, cara, para que então a gente possa estar entendendo a classificação da curva ABC, a gente precisa também se basear num princípio básico aqui, que no caso seria então o princípio de Pareto. A gente não considera aí o princípio, ele como princípio, mas sim como uma lei, a lei de Pareto, né? Vilfredo Pareto, para quem não sabe, ele era um economista italiano e que ele trabalhava muito com censos. E é claro que em diversas outras coisas aí ele percebeu o seguinte, que 20% das minhas causas é equivalente a 80% das minhas consequências. Mas é claro que isso daqui pode dar uma variada, né? Pode então trazer então uma pequena variação aí. Só que voltando para nós aqui, o que a gente pode entender com isso? Que nesse caso aqui, por exemplo, 20% dos meus SKUs equivale a 80% das minhas vendas, ou 20% das minhas vendas é equivalente a 80% dos meus clientes. Então, cara, isso daqui é muito para que então você possa estar montando um gráfico, para que então você possa estar montando algum outro tipo de cálculo aqui, você primeiro precisa se basear nisso aqui, de como você vai então fazer a classificação dos seus itens. E é claro que esse tipo de lei ele vai permear em diversas aplicações aí, seja na área comercial, seja em estoques, seja até mesmo na área de logística. Você precisa entender esse tipo de princípio aqui para que então você possa estar aplicando diretamente no seu estoque. Porque o que acontece? Eu não tenho como olhar 100% dos meus SKUs. Então eu preciso priorizar principalmente o que é relevante. E eu priorizando o que é de total relevância aqui, então onde eu vou conseguir chegar a um resultado mais lógico. O princípio de Pareto, ele vai então apontar a relevância do meu item, para que então eu possa chegar a uma determinada forma de como eu vou então lidar com esse item. Então, por exemplo, se eu pegar 20% dos meus SKUs, automaticamente ele vai então ter uma representatividade de 80% nas minhas vendas. E é claro que o princípio de Pareto em si, ele se baseou nessa classificação da curva, da classificação ABC, que é o que a gente vai estar falando para você hoje no decorrer desse vídeo. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter a minha porcentagem de SKUs, da mesma forma como eu também vou ter a minha porcentagem de vendas.
E é nisso daqui que eu vou precisar me basear nesses dois para poder então chegar então a minha classificação diretamente voltada para a curva ABC. Para a gente começar a fazer tudo isso, o que a gente vai ter que começar a fazer? A gente vai ter que então listar os nossos SKUs em ordem decrescente. Então o que eu vou fazer? Vou lá pegar vou listar meus SKUs, SK1, 2, 3, 4 e por aí vai. O que acontece? Você vai listar os seus SKUs aqui de acordo com o seu acumulado de venda. Então você vai listar eles aqui através de vendas. O primeiro SKU ele vendeu 100. O segundo vendeu 60. O terceiro SKU vendeu 45. E assim vai indo, tá? Eu vou fazer na terceira coluna. Eu vou acumular venda. O segundo SKU vendeu 160. Aí o terceiro SKU, acumulando aqui com o próximo, deu 205. E por aí vai, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o percentual da minha venda total. Eu vou fazer o cálculo lá. Vamos se dizer o seguinte, que o meu total de venda aqui deu 400. Vamos se dizer aqui que tenha dado 25%. Fazendo o cálculo aqui. Cara, é bem simples, é bem prático, para que então você possa então estar fazendo essa mensuração dos seus dados, principalmente na sua parte aí de classificação dos seus itens de vendas, porque você precisa fazer isso da melhor forma possível, para que então você não venha a cair diretamente em outros tipos de classificações, porque essa daqui é a única que é mais básica para que então você possa estar fazendo então a classificação dos seus SKUs dentro do seu estoque. Você deve ter visto isso já na faculdade, assim como eu também já tinha visto, só que a gente está dando aqui uma resumida básica, né? A gente está dando então uma pincelada geral para que então você possa estar entendendo exatamente como é que funciona. Então, a gente já tem todos os nossos dados aqui. A gente então vai colocar diretamente agora, então no caso vai ser esse aqui é o Pareto clássico, tá? Dentro desse conceito aqui é o clássico de todos, é o básico de tudo, para que então você possa estar fazendo toda essa margem aí e também mensurando todos esses resultados aí, beleza? A gente vai enxergar ele dessa forma, dessa maneira. Para quem ainda não sabe, no caso o diagrama de Pareto, né? Que é no caso, falando do gráfico de Pareto aí 80-20, né? Como o pessoal costuma chamar aí esse tipo de gráfico, né? Para então fazer essa mensuração e também fazer a classificação dos SKUs aí da curva ABC. Para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu pegar outra caneta. 20% dos meus SKUs aqui, eles equivalem aqui, no caso, a 80% da minha venda. Só nessa parte aqui nós já classificamos o item A. Então o que a gente pode entender é o seguinte, que 20% desses SKUs aqui dos itens A é o que representa então 80% das minhas vendas. Então esse cara aqui, ele não pode faltar, porque ele é a minha vaca leiteira, ele é meu pão quente na minha venda. Então isso daqui ele é o princípio mais básico, então ele não pode faltar. Meu item, eu tenho que ter esse item no estoque, senão eu posso acabar perdendo 80% das minhas vendas por conta disso daqui. Entende o seguinte, que esses 20% aqui, utilizando aí no caso dessa parte de gestão de estoque,
eles são os itens que são de maior relevância. Esses são os itens que são mais importantes e que não podem faltar no seu estoque. Então é eles aqui que vão depender muito de como você vai fazer então esse tipo de... como é que você então vai atingir esses 80% de venda. Então esse cara aqui ele não pode faltar de jeito nenhum, porque isso daí pode comprometer 80% das suas vendas aqui, beleza? A gente entende que dentro do princípio de Pareto, 20% das causas são equivalentes a 80% das consequências. Isso aqui é o Pareto clássico, já praticamente na bala para você possa estar entendendo aqui, beleza? Aí a gente vai classificar os outros aqui. Vamos pegar aqui. Aqui o item C. 50%. Aqui é 20%. E aqui a gente vai pegar 30%, tá? Só para que você possa estar por dentro aqui de como funciona aqui. O que acontece? É necessário que o analista ele venha analisar para ver se no caso isso daqui faz sentido para o teu negócio, né? Então ele precisa ver exatamente se no caso a variedade de SKUs que você tem no seu estoque ele vai atender ao meu acumulado de venda. Então como é que ele vai fazer para poder fazer tudo isso? Então ele precisa analisar tudo isso daí e ver se isso daí vai realmente fazer sentido para você. Você também pode mudar também esses percentuais aqui, principalmente para poder adequar a sua realidade também. A gente também pode também fazer ele de diversas formas também, tanto no acumulativo de venda ou até mesmo se você quiser também mudar também para o estoque também, para você também a quantidade de SKUs que você tem venda pelo estoque também você pode fazer isso. Por exemplo, esse daqui deu 80% da minha venda. Esse daqui deu 15% da minha venda e esse daqui 5%. Por exemplo, só o item C aqui tem 5% de tudo que eu vendi, então seja muito pouco. Não cabe a realidade, né? Nesse caso aqui. Só que o que acontece? Eu não posso tratar esse aqui igual a esse. Eu tenho que ter uma estratégia diferente para poder então atuar diretamente com essa classificação aqui. Então isso seja pela área comercial, seja pela área de venda, seja pela área de logística, seja pela financeira, o que for. Eu preciso ter uma estratégia para poder então classificar todos esses itens aqui. Eu não posso tratá-los eles da mesma forma igual, porque isso daí não pode fazer sentido algum, justamente quando eu estou tratando da curva ABC. Então, por isso que eu tenho que analisar o cumulativo de venda de cada um deles, para então poder chegar ao resultado e ver exatamente qual a classificação daquele item. Então, seja através da quantidade de pedidos que aquele item saiu, por exemplo, seja através de como a quantidade de vezes que aquele item saiu no pedido de venda, seja através da frequência com que aquele item também sai. Então existem diversas estratégias que você pode estar utilizando aqui para poder chegar então à classificação de todos eles. Então por isso que você tem que se ligar na hora de fazer isso daqui, porque você precisa ter dados concretos da frequência da separação desses itens. Você precisa ter a classificação de todos eles. Você precisa ter principalmente o percentual de vendas, que é muito importante para que então eles possam chegar a tudo isso daqui.
É claro que também a gente também tem diversas outras classificações aqui que a gente pode estar falando aqui, por exemplo, como por exemplo, a gente também tem a classificação PQR, que nesse caso aqui a gente não pode utilizar a classificação ABC, por exemplo, numa gestão de depósito, por exemplo, que nesse caso, no caso do picking, do abastecimento de picking do depósito, a gente tem que utilizar a PQR, esse caso aqui. A gente também tem a classificação XYZ, que no caso é para compra, que no caso é 1, 2, 3, melhor dizendo. Tem a classificação XYZ, deixa eu trocar a caneta aqui. A gente falou da PQR, a gente falou da classificação 2, 3, que a gente vai estar colocando aqui no vídeo para que você possa estar entendendo. E a gente também tem a classificação XYZ, que nesse caso aqui ele também envolve muito compra. Enfim, a gente tem N classificações aqui, mas é claro que tanto na teoria quanto na prática, a classificação ABC é a mais utilizada para a gestão de estoques aqui, e que é a principal, pode ser utilizada tanto para o acumulário de venda, para você saber exatamente qual que é o item que é mais vendido, qual SKU que é mais vendido na sua empresa, como também para você saber o valor do seu estoque. Então, essas informações são muito importantes para que você possa estar aí fazendo com que eles possam cada vez mais se tornar relevantes. É claro que você precisa, nesse caso aí, dissipar estrategicamente as suas vendas para que você possa estar chegando a todos esses resultados aí. E é claro, fazer isso de forma estratégica, utilizando todos os dados, utilizando todas as informações para que você possa aí chegar a um bom resultado de vendas. Era isso por hoje, esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma outra dúvida com relação a esse assunto, a gente vai estar respondendo para você aqui. É claro, deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no nosso canal para que então os algoritmos do YouTube possam entender, que você possa estar entendendo a relevância desse tipo de assunto e também desse conteúdo. E é claro, esperamos você no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.